entre tantas coisas, o que fica bem claro assim na minha memória é quando eu falei assim que, olha, eu posso até fazer o marketing. Eu já estava pensando assim, não, o marketing é interessante assim, e tal, mas eu não vou gravar vídeo. E aí a gente parou ali, conversou a respeito, né, disso. E aí você me falou que, olha, você pode até não gravar vídeo, mas você tem que procurar uma outra opção, né? Eu me lembro muito de você respondendo isso. E, e eu fiquei assim, tá, tudo bem. Então, se eu não quero gravar vídeo, o que eu vou fazer? Eu comecei a pensar em um bocado de coisa. Eu, não, espera um pouquinho, deixa passar isso aí. E aí eu terminei o restante do curso e fiquei assim, agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Que eu E vou fazer aí, com esse conhecimento? isso. E aí, Tu tentou colocar isso em prática onde você estava atuando lá, por exemplo, nos tentei, planos? tentei. À medida que eu consegui organizar, que eu finalizei, eu gosto de fazer resumo, né? Escrevi algumas coisas. E aí, você sempre falava assim, ah, vai colocando em prática. Não precisa assistir a aula toda, coloca em prática. Aí não, eu tenho que assistir tudo. Aí eu corri, assisti tudo. E aí eu tentei colocar em prática o que era possível colocar, né? Considerando que eu estava em um local que não era administrado por mim, enfim, tinham já aí suas formas de trabalhar, um treinamento para os funcionários e tudo mais. Uhum. E aí eu tentei colocar, e aí assim, a primeira paciente que entrou em contato comigo diretamente, que aí eu passei para o pessoal da clínica e, tipo assim, vamos marcar. E aí a gente tava começando até num espaço diferente, assim. E aí, quando chegou a paciente, ela ficou extremamente chateada por conta da falta de treinamento. Organização, Acho que da falta de organização. treinamento específico da secretária para essa situação específica, porque era uma clínica de Uhum. convênio, não era uma clínica particular. E Sim, ela ia ser a... os modelos são diferentes, né? Não tem, Exato. não é que a gente fala muito, a gente compara muito a Ferrari com a Fiat, né? Uhum. Modelos de negócio diferentes. A Fiat ela ganha no volume. Sim. Clínica popular, convênio, se não for por volume, ele nem se sustenta. O modelo de negócio nem se sustenta. E o particular não, né? Não e aí você consegue trabalhar, atender menos, cobrar mais e oferecer um atendimento diferenciado. Mas Isso. desculpa te cortar. Não, que é isso, fica à vontade. Mas aí, assim, a paciente ficou extremamente chateada, porque a secretária não tinha um treinamento específico para lidar com um paciente mais exigente, né? Uhum. E ela simplesmente foi embora e nem teve consulta. Nem teve consulta. Tua primeira Ela paciente. entrou, ela entrou na clínica e aí, na hora que começou lá a conversar, tal, não sei o quê, ela saiu bufante e foi embora, né? E aí eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, mas assim, era a minha primeira paciente particular, que eu tinha já organizado, tinha levado já os arquivos para poder fazer a consulta que converte, para poder fazer a parte da conduta efetiva, apresentar o meu pai para ela. E aí Ela nem foi chegou embora. a acontecer. E aí depois disso eu Poxa fiquei assim, vida. não, tipo assim, não dá. E aí eu fiz outras tentativas também, em outros locais também, né? Mas assim, não dava certo, porque aí já tinha outro paciente do convênio aguardando, e aquela coisa, se você está se propondo a prestar um atendimento de excelência para o seu paciente de convênio, que refere aí também a questão da pontualidade e da atenção, né? Então, eu não Uhum. poderia também deixar o paciente do convênio que estava lá esperando por mim mais de meia hora, né? Assim, 10 minutos para mim eu acho que é o limite, assim. Eu sou bem cri-cri hoje em dia, né? Com essa questão de horário. Mas, e aí, assim, ainda ficar aquela coisa, você tá aqui na consulta pensando que precisava de mais tempo para poder explicar melhor a situação, para poder definir melhor o tratamento, para poder oferecer o programa de acompanhamento, né? E mais preocupado porque tem um outro paciente esperando a meia Uhum. hora. Então, assim, aí a cabeça começa a ficar confusa, você não consegue focar nem no que você está fazendo,
no momento assim não funciona dessa forma, né? E aí eu percebi que não, assim não dá certo. Eu preciso pensar em uma outra forma de aplicar, porque nos locais onde eu estou atualmente não é possível. E eu acredito em tudo isso. E assim, eu não tinha ainda o objetivo de ter a minha clínica particular, viu? Eu não tinha De ainda esse... novo, tu só tinha decidido que ali não, que daquela forma não podia continuar. E aí Exato. E aí eu foi comecei a lá, tentar orou de mudar. novo, Aí eu comecei orou a de tentar novo. mudar onde eu já estava, né? Exato. E aí eu orei de novo, sempre Senhor, orando, né? Sempre orando ah, pra... posso te interromper e falar duas coisas que eu acho que faz muito sentido falar agora, que é, primeira, é, às vezes, né, Natália, a gente esquece que a nossa imagem, a nossa reputação, ela é feita durante todo o tempo. Começa às vezes até no ensino médio, na faculdade, residência, e às vezes, e principalmente no mercado de trabalho. Então, se você, muitos colegas pensam, eu vou começar a atender no plantão, vou começar a atender plano, clínica popular, porque eu vou ficar famoso. Mas qual é esse famoso que você vai ficar? Atendendo um paciente rápido, muitas vezes sem tempo, na pressa, com a bexiga cheia, com o intestino, com o estômago vazio. Você está criando sua reputação. Então a gente fala muito, tem que ter muito cuidado com isso. Não é que você não possa, né? A gente nós não somos radicais. A gente entende que, que, que na nossa trajetória a gente tem momentos, tem fases. Então, por exemplo, está no início de carreira, poxa vida, a gente precisa de dinheiro. Então, nada de errado dar um plantão, trabalhar numa clínica, atender em algum lugar ali, numa clínica popular, enfim, não importa, no SUS, não importa. Mas lembrar que você está construindo, onde você atende os pacientes, você está construindo sua reputação, né? A, Exatamente. a segunda coisa que eu queria falar, que eu acho que é para onde a gente está caminhando agora, né, é que às vezes a gente fica pedindo a Deus para nos dar uma oportunidade. Senhor, me dá uma oportunidade. Senhor, me faz um milagre e tal. E é interessante, né, onde a gente está agora no ponto da tua história, que já é a segunda vez que você foi lá, você tomou uma decisão e você correu atrás, né? Se capacitou, estudou, enfim. E aí, magicamente, entre aspas, né? Milagrosamente, a oportunidade aparece, né? Então, a oportunidade, ela não chega, ela não cai do céu. A gente cria ela, né? A gente conquista.